Vamos ler 1 Coríntios 1:10. Na semana passada, nós pensamos um pouco, nos lembram o que a gente falou na semana passada, pela manhã? Foi pela manhã? Acho que foi pela manhã. O que nos une como igreja, lembra? Não foi isso semana passada que a gente falou? O que é que nos une como igreja que somos? O que nos une? Pois é, a gente vai caminhar um pouco mais dentro deste assunto, não agora em relação ao que nos une, mas que igreja nós somos para o nosso tempo? Que igreja nós somos para o nosso tempo? O tempo que nós estamos vivendo. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10, apenas. Vou ler aqui na minha tradução, ela diz assim: irmãos, na NVI, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém. Então, como disse anteriormente, eu perguntei que igreja nós temos sido ou somos para o nosso tempo, o tempo em que nós estamos vivendo atualmente. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo. A gente tem o hábito de falar isso, nós estamos vivendo um tempo tão difícil e tal, mas eu acho que em todo tempo sempre houve dificuldade, né, para se viver o Evangelho. Cada um dentro da sua realidade, dentro daquilo que era comum ao seu tempo, mas todos nós temos as nossas dificuldades. Mas a gente vai observar, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita dificuldade em relação a manter a unidade, ou se manter unido dentro de um propósito só. E o principal problema da igreja de Corinto era exatamente a divisão por causa dos princípios da liderança da igreja. Havia diversos grupos existentes na igreja de Corinto, havia uma miscelânea de pensamentos, na verdade. E isso muitas das vezes ocorre, isso é muito comum acontecer, ainda nos nossos tempos. A gente, quando trabalhava como executivo, a gente visitava as igrejas e a gente percebeu uma coisa, que quando há ministérios curtos nas igrejas, e a gente cansava de ver isso, ministérios que geralmente chegavam no máximo a 2 anos, e de 2 em 2 anos, muitas igrejas trocando de pastor, isso acaba desenvolvendo muitos pensamentos, uma série de influência, de lideranças diferentes, e que, dependendo da liderança, isso pode, ao longo dos anos, trazer, na verdade, uma grande confusão e não uma unidade de pensamento, né? Isso pode ocorrer. E a gente tem que ter muito cuidado com isto. A gente vê que na igreja de Corinto, por exemplo, haviam os judaizantes, que defendiam a manutenção dos rituais judaicos, isso acontecia na igreja de Corinto. Haviam também os carismáticos defendiam o uso dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, tanto que havia uma confusão em função dos dons espirituais, e Paulo teve que repreender aquela igreja em função disto. Haviam também os partidários de Tiago, que defendiam a hierarquia da igreja, né? Aquela coisa de que tem que se respeitar a hierarquia, e na semana passada eu falei sobre isso, né? Que a gente tem que ter cuidado com isso, porque a nossa hierarquia, ela gira em torno, na verdade, dos nossos dons, apenas, né? Nas funções que nós exercemos, e não necessariamente em pessoa, né? A gente tem que ter cuidado com isso. O pastor, tanto o pastor como qualquer outro dentro da igreja, é tão igual diante de Deus como qualquer outro. Nós somos crentes em Jesus, somos irmãos em Cristo. Esse é o principal foco, isso é o mais importante. Haviam também os libertários, que defendiam
uma vida cristã sem vínculos com a instituição eclesiástica. Haviam os opositores de Paulo, no caso, que se recusavam a seguir o seu ensino doutrinário, né? Havia isso na igreja de Corinto. Olha só quantas coisas a gente vai percebendo dentro de uma igreja só, né? Olha a confusão. E tinha os gnósticos também, que defendiam a aproximação da fé com um pensamento greco-romano, né? Então era uma coisa assim, meio confusa também, que a fé é baseada no conhecimento. A fé é baseada no conhecimento apenas. E a fé acaba deixando de lado. Mas o apóstolo Paulo, no verso 12 desse texto, ele cita também algumas pessoas notáveis para a igreja e que representavam os princípios de liderança dessa igreja. Nós temos ali, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, no caso Pedro, né? E eu sou de Cristo. Então vejam essa confusão, essa preferência que havia de líderes dentro daquela igreja. Isso acontece, é muito comum até nos nossos dias, às vezes comparação de liderança, né? Eu já passei por uma situação assim, numa igreja que eu fui pastorear, e eu, com 4 meses que eu estava na igreja, o pessoal veio conversar comigo para fazer comparação com o pastor que havia saído. Aquilo me deixou tão aborrecido, assim, que eu acabei, assim, entrando confronto com a liderança, não no sentido de brigar, mas no sentido de chamar a atenção deles para o fato de que agora o pastor da igreja era o pastor Márcio e que o pastor anterior se foi. E a igreja tinha que entender isso como plano de Deus, como propósito de Deus. E é isso que a igreja precisa entender. Então, essas comparações, essas predileções, elas acabam atrapalhando o desenvolvimento da igreja do Senhor. Não pode, outra coisa também que a gente tem que ter muito cuidado é que não pode haver distanciamento dos grupos que existem na igreja. Isso às vezes acontece muito, às vezes é o jovem que acaba fazendo o seu trabalho tão à parte e que às vezes não se envolve tanto com as atividades da igreja no todo, ou às vezes os adultos que vão pendendo sempre para um lado só e vão deixando a outra parte de lado. Então, a gente tem que ter uma visão do todo. Cada um desenvolve a sua atividade por causa da sua peculiaridade, é claro. O jovem é jovem, o adolescente é adolescente, o adulto é adulto. Mas a gente tem que ter em mente o todo, o corpo de Cristo. Então, o que um jovem faz, ele tem que fazer visando a igreja do Senhor, o todo da igreja, assim como o adulto, da mesma forma. Então, a gente não pode criar uma igreja dentro de outra igreja, né? Como a gente costuma ver por aí, às vezes uma igrejinha dentro da igreja. Isso não pode existir de forma alguma, né? A igreja do Senhor é uma só e precisamos manter assim. Então, a solução que a gente percebe para tudo isso, para este problema da divisão na igreja, é construir os relacionamentos em torno da mensagem e da vida de Jesus. Se a gente entender isso e compreender isso, que Jesus de fato é que é a nossa base, o nosso fundamento real, a gente vai conseguir desenvolver de fato uma unidade que seja saudável para toda a igreja do Senhor. A igreja, ela não tem lugar para outros referenciais humanos a não ser a pessoa de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o cabeça, é Ele quem conduz, é Ele quem dirige os nossos passos, a nossa vida e tudo aquilo que a gente faz como igreja, como povo de Deus. É o Senhor Jesus. Somente quando a gente assume uma vida identificada com Cristo, é que nos tornamos de fato humanos. Irmãos, pense sobre isso. Dietrich Bonhoeffer, que no seu livro Ética, Dietrich Bonhoeffer, né? Que nomezinho bonito, né? Mas ele dizia uma coisa interessante no seu livro. Ele diz assim: a igreja é o ser humano humanizado, julgado e ressuscitado pela nova vida em Cristo. E é verdade. Se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber o seguinte, que somente uma vida transformada pode viver a verdadeira humanidade. Ou seja, compaixão, misericórdia, amor, justiça, benevolência. Tudo isso só é possível pela graça transformadora de Cristo. O homem sem Cristo, ele está sujeito a todos os males desta vida. Por isso a gente vê tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção,
Porque é a falta da vida transformada em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, aí no capítulo 1, no verso 5, olha o que ele diz aí no verso 5, pois ele diz assim: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então, tudo isto, todas essas qualidades, elas só podem ser desenvolvidas em nós, em Cristo, quando estamos em Cristo Jesus. Por isso ele diz aí que nós somos enriquecidos, e somos mesmos. Quando estamos em Cristo, somos enriquecidos, a nossa vida transborda, não só da presença de Cristo, mas de tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, para que a nossa vida seja transformada dia a dia na presença do Senhor. E a gente assim vai se humanizando na presença de Deus. O que faz com que uma igreja, então, ela seja relevante no seu tempo? Eu vou ser bem breve, irmãos, bem rápido mesmo, não quero ficar muito tempo aqui falando com os irmãos. Mas veja bem, o que faz com que uma igreja seja relevante no seu tempo? Primeiro, a mensagem. A mensagem da igreja do Senhor, ela tem que ser centrada na cruz. Essa é a realidade. A gente não tem como pregar outra mensagem, outro evangelho. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas 1:8. Não existe outro evangelho, ainda que desça um anjo do céu e te proclame outro evangelho, isso não existe. O evangelho já foi nos dado pelo Senhor Jesus, e é esse evangelho de Jesus que nós pregamos e proclamamos e anunciamos por toda parte. A mensagem precisa ser centrada na cruz. A igreja deve proclamar a mensagem que emana do ensino e do modo de vida de Jesus. É baseado em tudo que ele nos ensinou, é baseado na forma como Jesus viveu, que nós proclamamos a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem. Para termos uma compreensão da mensagem e da vida de Jesus, é necessário um aprofundamento através do estudo da palavra e do conhecimento do Senhor. Irmãos, isso é importante. Você se aprofunda conhecendo o que a palavra de Deus diz a respeito da vida de Jesus, a respeito dos seus ensinos. E você se aprofunda mais ainda no relacionamento com o Senhor Jesus. Isso aí no seu dia a dia, na sua vivência, não só da leitura, mas também da vida de oração diante de Jesus. E assim você vai absorvendo a pessoa de Jesus cada vez mais, os seus ensinos, a sua palavra, e isso vai sendo transmitido através da mensagem da cruz. A mensagem da igreja tem que ser a mensagem da cruz. Então, isso faz, sim, uma igreja ser relevante diante de Deus e diante dos homens. Por isso o apóstolo Paulo diz aí no verso 18 de 1 Coríntios 1, ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então a mensagem da cruz para muitos é loucura, porque muitas das vezes as pessoas não compreendem o que Jesus de fato fez naquela cruz, e só é possível compreender pela fé, e muitas das vezes as pessoas não têm essa capacidade de exercer a fé, e acaba muitas das vezes achando que a mensagem, ou o que o Senhor pede ou exige, é loucura. Mas é assim mesmo, é pela fé que nós entendemos, e a mensagem que proclamamos, ela está centrada na cruz do Senhor Jesus. Segundo, além da mensagem que precisa ser proclamada e ela precisa estar centrada na cruz, a ação da igreja, ela precisa estar centrada no poder de Deus. A ação da igreja. Ou seja, a igreja age não por causa da lógica que rege o mundo, mas por causa das promessas divinas. Ou seja, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus que se manifesta em nós, pelo poder de Deus que se transforma as nossas vidas, pelo poder de Deus que regenera, que transforma, que restaura, que traz vida nova a cada um de nós. É esse poder de Deus que nos impulsiona a continuar agindo e fazendo a obra do Senhor. Nós não fazemos em nosso nome, nós não fazemos a obra do Senhor na nossa força,
na nossa própria capacidade, mas é pelo poder de Deus que nós a executamos, e precisa ser assim. Então, tudo o que fazemos precisa estar centrado, baseado no poder de Deus, no poder que emana de Deus sobre nós. E isso só é possível, irmãos, pela vida transformada. Porque vida transformada é só pelo poder de Deus, pela vida de fé. Porque vida de fé só é possível pelo poder de Deus. Então, por isso a gente precisa ter esse cuidado. O que motiva a igreja não são suas realizações, por mais significativas que elas sejam, mas são os sinais da presença de Deus em nós. São os sinais da presença de Deus em nós. É o poder de Deus agindo por intermédio de nós que vai fazer com que a igreja seja vista aí fora, de fato, como sendo do Senhor. A gente vê isso de uma forma muito clara na igreja primitiva, lá em Atos 2,47, que diz lá que a igreja caía na graça de todo o povo, e que o Senhor mesmo ia salvando aqueles que precisavam ser salvos. Então você vê ali de forma muito clara por que a igreja caía na graça do povo e as pessoas eram salvas. Não é por causa da própria igreja, mas é por causa do poder de Deus que se manifestava através da vida daquela igreja. Vocês vejam lá que o relato do texto de Atos 2 diz que todos tinham tudo em comum. Tudo era em comum, havia a unidade da igreja, todos estavam firmados nos ensinamentos dos apóstolos, havia um princípio de unidade doutrinária, uma unidade de pensamento, uma unidade de ação em torno da palavra de Deus. E o poder de Deus se manifestava na vida da igreja, e por causa deste poder de Deus é que as pessoas, elas vinham para a igreja, elas viam de forma muito clara e evidenciada na ação da igreja o poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, aí no verso 27, no capítulo 1 de 1 Coríntios, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E é verdade, né? Muitas das vezes a forma de Deus agir na vida da gente, às vezes parece loucura para muitos que estão aí fora, mas é a forma de Deus manifestar o seu poder na nossa vida. E nossas ações precisam estar fundadas, centradas no poder de Deus. O que fazemos, fazemos pelo poder de Deus. E terceiro, irmãos, para a gente chegar ao fim, além de a mensagem ser centrada na cruz, para que a igreja seja relevante, além das nossas ações serem centradas no poder de Deus, as nossas relações, nossos relacionamentos precisam também estar centrados na unidade. Na unidade. A igreja, ela é o corpo de Cristo, na medida em que cada pessoa é encorajada a assumir a sua humanidade perante Deus. Veja bem, Jesus fez isso. Jesus se fez homem, ele se tornou um homem para viver entre nós. Jesus, ele sentiu as nossas dores, sofreu. Isso é a humanidade de Jesus, seu sofrimento. Jesus também sentiu as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que ele teve fome, teve sede. Ele também sentiu os sentimentos que nós sentimos, embora não tenha pecado de forma alguma. Mas isso mostra a humanidade de Jesus. Jesus se humanizou estando entre nós. E nós, como igreja, também precisamos estar unificados com Cristo, unidade, estar vivendo em unidade com Cristo, para que também manifestemos essa humanidade às pessoas, compaixão, misericórdia, amor, graça. A gente precisa manifestar isso. Às vezes nós, quando não somos transformados pelo poder de Deus, a gente, ao invés de desenvolver essas características em nós, às vezes a gente continua cultivando ainda algumas coisas que não são boas, né? Às vezes a gente fica tendo manifestações de ira, de revolta, de raiva. Às vezes a gente acaba manifestando coisas que não condizem com a palavra de Deus em nossas vidas, e isso dificulta o desenvolvimento da unidade do povo de Deus. O que unifica a igreja não é a doutrina, não é um projeto, não é a hierarquia de uma pessoa, mas
Cristo Jesus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele que dá a unidade à sua igreja. O apóstolo Paulo fala sobre isso aí nesse texto que nós usamos como base no início de 1 Coríntios 1:10, quando ele diz que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, a unidade, ela gira em torno de Cristo Jesus, a nossa unidade. O que fazemos, o que realizamos, o que pensamos, está baseado naquilo que Jesus deixou para nós. Então, concluo dizendo que a iniciativa para se tornar uma igreja relevante para os nossos dias está no entendimento que devemos ter a partir do momento em que Cristo Jesus passa a ser de fato o Senhor, o fundamento da nossa vida, passa a ser o Senhor de tudo o que envolve o nosso viver, e nós precisamos construir uma relação de profundidade com Cristo Jesus, para que a gente absorva cada vez mais dos seus ensinos, para que haja essa unidade em nossas vidas. E eu encerro citando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:30, que diz: é, porém, por iniciativa dele, do Senhor, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Então, Ele mesmo providenciou o meio, através de Cristo Jesus, para que nós nos tornássemos unidos, mantivéssemos essa unidade, tanto no pensamento, tanto no parecer que temos em relação à forma como nós desenvolvemos a obra do Senhor, com sabedoria, porque a sabedoria que desenvolvemos é a que vem do Senhor para nós, e que Deus nos abençoe, para que a gente seja esta igreja, a igreja que seja relevante para os nossos dias. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos, Senhor, o Teu nome mais uma vez, porque alegra os nossos corações quando estamos diante da Tua palavra e vemos como o Senhor nos diz a respeito de tantas coisas que precisam ser desenvolvidas na vida da gente, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos dê sabedoria, Senhor. Essa sabedoria que o Senhor traz através do Teu Filho Jesus para nós, para que a gente viva a nossa vida, Senhor, de fato dentro desse princípio de justiça, de santidade, dentro da redenção que o Senhor trouxe para nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos dê sabedoria para que a gente viva esta vida de unidade como povo Teu, como igreja do Senhor, para que todas as nossas ações sejam ações desenvolvidas pela manifestação do Teu poder em nossas vidas, Senhor, para que nossas vidas sejam refletidas através da luz de Cristo para as demais pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Que todos vejam em nós a pessoa do Teu Filho, Senhor, de forma clara, manifesta, sem que haja nada que impeça, Senhor, essa manifestação, para que a Tua glória, Senhor, seja vista por intermédio da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, o restante desse dia. Abençoa, Senhor, as programações que teremos esta noite, todas as atividades que estão sendo planejadas, que tudo esteja, Senhor, de acordo com a Tua direção e com a Tua vontade, Pai. Que nada seja feito, Senhor, por vanglória pessoal, mas apenas com o propósito de glorificar o nome do Senhor em nosso meio. Abençoa tudo o que fizermos, ó Deus, para que Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.